Agora acho que está gravando. Bom, este é o desafio da aula anterior. Então, a ideia era duas circunferências e elas se intersetam em dois pontos. Aqui que está marcado o ponto A. Então, eu tenho uma partícula que ir aqui em sentido anti-horário. Esse ponto M vai girar em sentido anti-horário. E o ponto N vai girar em sentido horário. As duas partem, no instante inicial, em t igual 0, as duas partem aqui desse ponto A. E as duas voltam ao ponto A simultaneamente. Então, embora os raios da circunferência são diferentes, as duas voltam ao ponto A simultaneamente. Então, o que pede, esse foi um problema que caiu na Olimpíada Internacional de Matemática dos 1979. O que pede o problema é mostrar que aqui no plano existe um ponto tal que esses dois pontos equidistam desse ponto o tempo todo. Para todo instante de tempo, existe um ponto que a distância desse ponto, a m, e a distância desse ponto, a n, é sempre a mesma. Isso que pode mostrar o problema. É falar onde que está esse ponto e explicar por que isso é verdade, que a distância desse ponto a n é a mesma que a distância desse ponto a m. E aí a ideia tem tudo a ver com os raios das circunferências e a ideia de um paralelogramo, não? Aqui tem dois raios da circunferência e estes dois raios da segunda circunferência, não? Como eles voltam simultaneamente ao ponto inicial, a velocidade angular tem que ser a mesma. Então, este ângulo descrito aqui descreve como WT. W é a velocidade angular, que tem que ser a mesma para os dois. A velocidade linear depende do raio, mas a angular vai ser a mesma para os dois casos. Então, este ângulo vai ser WT e este ângulo também vai ser WT. Então, ele vai... eles descrevem o mesmo, descrevem a partir de A, descrevem o mesmo ângulo para o mesmo instante de tempo. E aí constrói um paralelogramo. Então, por O2 traça esta linha que é paralela com esta. E por O1 traça este segmento que vai ser paralelo com este. Então, aí formou um paralelogramo. Os ângulos opostos no paralelogramo são congruentes. Então, este ângulo de aqui é congruente com este de aqui. E aí tem que o ângulo todo, N o 2P, vai ser congruente com o M ou 1P. Então, todo este ângulo. E aí vai ter por lado, um par de lados, o ângulo que é alfa mais WT, y otro par de lados, que son estos dos. Por lado, ángulo, lado. Este triángulo M o 1P es congruente con N o 2P. Então, estas distâncias azuis são as mesmas. E isso vale para qualquer ponto sobre sobre a circunferência, ¿no? Yo tengo o controle, acho que en este arquivo no apareció. Yo tinha feito a simulação, parece que em outro, que mostra que para todo instante de tempo, isso é verdade, sempre passa pelo ponto P. Então, essa era a construção, porque era falar que o ponto P está no vértice de um paralelogramo e que isso garante que estas duas distâncias são congruentes. Bom, esse era o desafio da aula anterior.
Yo queria mostrar um problema clássico também, que imagino que vocês ensinam aí, ou tem que falar quando calculam área de circunferência, o método da exaustão, como aproximar a área da circunferência com eu tenho uma circunferência de raio 1. Então, o método era utilizar um polígono regular inscrito e um polígono regular circunscrito para aproximar a área da circunferência. Porque pelos polígonos, aí eu tenho uma fórmula fácil para calcular a área, não? Então, aqui tem, eu quero calcular a área da circunferência. Aqui coloco sempre de raio 1, porque eu quero também calcular o valor de pi. Então, como a área é pi por eje quadrado, como eje igual a 1, o eje não aparece. Então, por isso eu já coloquei o eje como sendo 1 para que ele não apareça na conta aqui. E ter um estimado de pi. E a outra, o perímetro da circunferência também depende de pi. Seria 2pi por eje. Então, eu posso estimar o perímetro da circunferência a partir do triângulo equilátero inscrito. E aí seria uma estimativa por baixo. Sempre usa o inscrito para ter uma estimativa por baixo e utiliza o circunscrito para ter uma estimativa por cima. Então, por exemplo, com esse procedimento, utilizando as áreas, eu tenho um estimado que pi está entre 1,3 e 5,2. E utilizando os perímetros, tenho que 2pi está entre 5,2 e 10,39. Esse é um estimativo bem grosso com os triângulos. Mas aí, claro, a gente pode, em lugar de triângulos, utilizar quadrados. Então, eu posso ter o quadrado circunscrito e o quadrado inscrito na circunferência. E aí melhora a estimativa. Então, o pi passa a estar entre 2 e 4, 2pi entre 5,6 e 8. E assim por diante. Aí você aumenta o tamanho o número de lados do polígono. Aí tem pentágonos, pentágono inscrito, circunscrito e pentágono inscrito. E assim por diante, a estimativa vai melhorando, não? E aí consegue fazer a figura que, em princípio, o valor de m, que é o número de lados do polígono, pode aumentar. Fiz até 20. E é claro que a estimativa melhora quando o número de lados aumenta. Então, esse é um problema que históricamente foi dos primeiros métodos para resolver e dá para simular no GeoGebra, dá para implementar e simular no GeoGebra, ¿no? Aqui, outra coisa que eu uso pouco, mas também dá para... É que é apresentar dois gráficos simultaneamente no GeoGebra, ¿no? Anteriormente mostrei ao lado direito, mas você pode fazer a construção e simultaneamente apresentar duas coisas, não? Aqui tem a pi, a estimativa de pi, e note que estou marcando este ponto aqui em cima, na medida que... E este ponto aqui embaixo. Na medida que o número de lados aumenta, a estimativa se aproxima mais do valor real de pi, e tem tanto o gráfico como a figura simultaneamente, não? Aí você consegue fazer este tipo de gráficos que mostra várias informações ao mesmo tempo para o estudante, não? Para qualquer uma apresentação falar sobre pi, não? Para explicar um pouquinho como foi feito, tem duas fórmulas. A fórmula que utilizo nessa conta contém o comprimento de um setor circular. Aqui marquei este setor, aqui o arco, este arco AB, depende do ângulo central e do raio, não? Então, o comprimento do arco é θ por eje. E a área desse setor circular é 1/2 do ângulo por eje quadrado.
Quando θ é 2π, aqui vai ficar π quadrado por r quadrado, e quando θ é 2π, na fórmula de cima vai ficar 2π por r, não? Então, aí é regra de 3, aí a gente chega nessas duas fórmulas só para sabendo a área da circunferência, o comprimento da circunferência, aí faz regra de 3 e obtém só para o setor circular, o arco e a área do setor circular. E aqui tem uma formulinha um pouco mais elaborada para... aqui eu criei outro ângulo, este chamei de beta, agora tudo vai depender de beta deste lado. Que aqui utiliza a lei dos cossenos. Aqui eu tenho eje, e eu vou calcular o comprimento dessa corda. Comprimento da corda CD, utilizando a lei dos cossenos. Eje quadrado mais eje quadrado menos 2 vezes eje por eje, que sería eje cuadrado coseno de ese ángulo beta. Esta es la ley de cosenos. Y ahí utiliza también esta identidad trigonométrica, que parte do coseno do ángulo duplo, y ahí divide todo por 2, y se llega a esta identidad trigonométrica. Ok, a ideia é sustituir esta fórmula de coseno na fórmula de cima. E no final, esta mesma dá para... Fica tudo quadrado e dá para obter a raiz quadrada. Então, você chega a uma formulinha mais simples para o comprimento da corda. A corda pode ser calculada como 2 seno desse ângulo beta sobre 2. Então, essa é uma das fórmulas que utilizo naquele gráfico anterior de cálculo de π. E a outra é calcular a área deste triângulo. A área desse triângulo, como calcula a área desse triângulo? Por lado pelo seno do ângulo, não? Um meio de eje por eje, seno do ângulo. Então, aí tenho a área desse triângulo, a área do setor circular do lado acá, o comprimento da corda, o comprimento do arco e o comprimento da corda. Então, aqui tem as 4 fórmulas para calcular os parâmetros aí associados com pedaços de circunferência. Então, a fórmula como tal... eu mostrei aqui, no caso de um pentágono, e aí fiz a generalização para qualquer polígono. Sempre polígonos regulares, não? Pentágono regular, hexágono regular, pentágono regular, e assim por diante. Então, esse ângulo beta vai ser 360 dividido o número de lados. O ângulo beta vai ser 360 dividido o número de lados do polígono. Aqui, como m igual a 5, o beta é 72. E aqui eu estou trazando uma altura, e este ângulo vai ficar, como aqui são triângulos isósceles, o ângulo central é beta, aqui tenho beta sobre 2. Aqui, triângulo isósceles, altura e bissetriz coincidem. Então, por isso tem beta sobre 2. Então, isso permite calcular a área para o pentágono com as fórmulas que mostrei anteriormente. Está calculando a área deste pedaço e depois vai multiplicar tudo por 5, não? É 5 vezes o meio de eje quadrado seno de beta. Então, calculou a área de um destes triângulos, do A1 ou A2, e multiplicou por 5. Essa é a conta para a área. E aí infere que para um polígono mesmo, para fazer essa conjectura, que
que en lugar de ese 5 lo que va a tener es M. Y en lugar de este ángulo 72 es 360 dividido M, que es lo que tiene encima. O comprimento da corda foi esta fórmula que tínhamos ilustrado, o comprimento da corda. E aí o perímetro vai ser como a circunferência de raio 1 é igual a 1 e eu vou ter M lados. Então é multiplicar isso por M. O ângulo beta é 360, tem que dividir por 2 e fica 180 aqui. Aí tem as fórmulas. Aqui para calcular, primeiro calcula a B4 a 5, este segmento de aqui, para calcular utiliza tangente de beta sobre 2, porque aqui a altura é 1, porque a circunferência de raio 1. Então, este B4 a 5 está relacionado com a tangente de beta sobre 2. E isso que vai permitir calcular o perímetro do polígono circunscrito. O perímetro do polígono circunscrito. Porque tem o perímetro do polígono inscrito e também o perímetro do polígono circunscrito. E a área do polígono circunscrito também depende da tangente. E aí vai ter esta expressão para o pentágono e em geral vale esta daqui. Tem todas essas contas lá, eu deixei o link lá do livro, está em um dos capítulos do livro, lá na página do curso. Então tem todas essas contas explicando como que faz cada uma delas com detalhe. Então isso que permitiu construir esses gráficos, essa figura de aí, é o que a partir dessas contas eu consegui construir essa figura. Tem outras formas de calcular o pi. O estimado, utilizando esse método de exaustão, ele converge devagar. Então, tem outros caminhos. Este, em particular, eu utilizo quando ensino cálculo 2. Quando ensino cálculo, desenvolve a cotangente como serie de potencias con centro en cero, sería serie de Marlowry. Es dada por esta expresión que vale de menos 1 a 1. Y ahí avalía o un positivo está incluido, entonces puede ser avaliado en 1 y a cotangente de 1 es pi sobre 4 y ahí aparece o pi. Entonces coloca x igual a 1 aquí, desaparece ese termo y entonces tengo una serie una serie para pi sobre 4. Ahí multiplica todo por 4 y encuentra pi. Y ahí en ese caso la convergencia es más rápida, se llega a una precisión mayor. Ese cae el número de somandos en la serie. Entonces, cuanto más somandos yo pegar en la serie, yo consigo estimar o valor de pi con más precisión. Voy a hacer un poco para mostrar una construcción ahí diferente, relativa a comprimentos, áreas, na circunferência. E agora vou começar, de fato, a falar do assunto da aula de hoje, que era sobre os ângulos na circunferência. A primeira coisa é definir a gente vai definir a medida de um arco, o comprimento do arco, mas também a gente pode falar da medida angular de um arco. Então, a medida angular do arco coincide com a medida do ângulo central. Então, eu posso falar de um arco de 30 graus. Isso significa que esse arco de circunferência forma um ângulo central de 30 graus. E o ângulo central é justamente
dos extremos do arco até o centro, não? Este ângulo θ é o ângulo central, ele está enxergando este arco. Quando fala arco AB, usualmente a gente se refere ao menor arco AB, porque também poderia estar falando deste outro arco AB. Então, quando só fala arco AB, a gente fica subentendido que é o menor arco AB. A veces a gente fala explícitamente para que não fique dúvida, mas tipicamente sempre é o menor arco AB, porque teria dois. E agora tem este outro ângulo, que é o ângulo inscrito. Então, dado esse arco, em relação a esse arco, tem um ângulo inscrito, que é este ângulo gama. Aí a gente vai mostrar que esse ângulo gama é sempre metade do ângulo central correspondente. Aí são a definir o ângulo inscrito. Aqui o ponto, pode ser qualquer ponto aqui. Eu tenho ângulo inscrito e esse ângulo está enxergando este arco. Então, vai ter três casos para mostrar que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. O primeiro caso é quando este ponto B é um diâmetro. Então, a primeira situação é esta daqui. O ponto B está sobre B, é colinear com O e P. Então, essa é a primeira situação. E eu vou chamar nesse caso, quando P coincide aqui, como ponto C. Então, esse é o ponto B que estava por aqui, coincide com o ponto C. E aqui eu tenho um diâmetro. Então, nesse caso, olhando para este triângulo isósceles, os ângulos da base têm que ser de igual medida. Este ângulo tem que ser congruente com este. E aqui o ângulo central, nesse caso, é o ângulo externo em O para este triângulo isósceles. Então, esse ângulo central é justamente a soma dos internos não adjacentes. Então, é 2 alfa. Esse é o primeiro caso, quando o ponto B é um dos pontos que determinam o arco é diâmetro. É vértice aí em um diâmetro com P. Outro caso é quando eu vou ter o ponto B e o ponto A em lados opostos de um diâmetro. É o próximo caso. Olha, aqui tenho o diâmetro, continua, e tenho o ponto B em um lado do diâmetro e o ponto C em outro lado. Relativo ao diâmetro CP, cada ponto está em um lado diferente. E aqui o raciocínio é análogo. A gente já tinha visto que este é isósceles, estos são 2 alfa, alfa e alfa, e aqui é 2 alfa. Agora, do lado de baixo é a mesma história. Deixa... Não consigo... agora melhorou. Este triângulo daqui embaixo é isósceles. Então, aqui é beta e beta. E este daqui é 2 beta. Então, de novo, o ângulo escrito aqui agora é alfa mais beta. O ângulo escrito é alfa mais beta. E o ângulo central é 2 alfa mais 2 beta. Então, de novo, vale que o central é 2 vezes o inscrito. E tem a terceira situação em que tanto A e B estão do mesmo lado em relação a um diâmetro, que está em outra figura. Quando tanto A e B estão do mesmo lado de um diâmetro. Então, tem um diâmetro aqui. E A e B estão do mesmo lado em relação ao diâmetro. Então, aqui tem o exemplo numérico, não? Para a mostração, que aqui tem 35, o ângulo escrito, e aqui o ângulo central 70. Mas agora eu troco para demonstrar com letrinhas. Então, este triângulo é isósceles,
Los ángulos de base son congruentes. Y aquí a soma dos 3 tem que dar 180. Então esse amarelo é 180 menos 2 alfa. Agora vai analisar este outro triângulo aqui, o AOP. E é a mesma lógica. Ele também é isósceles, então este ângulo beta igual a esse ângulo beta. E o inscrito como tal, o ângulo inscrito vai ser beta menos alfa, porque o inscrito é este ângulo daqui. Beta menos alfa. Bom, a partir desse triângulo AOP, eu consigo calcular este ângulo aqui. A soma dos 3 tem que ser 180, então esse é 180 menos 2 beta. Temos o inscrito que é beta menos alfa, e agora o central vai ser este daqui. AOB, então vai ser o amarelo menos o cor de rosa. Então fica, o 180 simplifica e vai ficar 2 beta menos 2 alfa. Então, como escrito é beta menos alfa, o central vai ser 2 beta menos 2 alfa. E isso demonstra que em todos os casos, o ângulo central é 2 vezes o ângulo escrito. Para todas as situações. Aqui a gente já tinha, quando falou do arco capaz, a gente partiu de um segmento e mostrou que uma vez construído o arco capaz, qualquer ponto sobre o arco capaz formava o mesmo ângulo com esse segmento, não? Esse ponto, esse ângulo é 62 em qualquer posição que você coloque os pontos. Agora a gente vai correlacionar os ângulos inscritos com o arco. Aqui o arco menor AB. E com o ângulo central. Então, o que está mostrando novamente é que o ângulo central é 2 vezes o inscrito. Outro detalhe é que uma coisa, o ponto está no lado superior, aqui no. O arco capaz é só a parte em azul. Quando o ponto está no lado inferior, aí a situação muda. Então, o valor do ângulo passa a ser ao complementar. Vai ser 180 menos o ângulo. 180 menos o ângulo. Então, a soma destes dois, 62 mais 118, é 180. E justamente esse é um dos critérios para definir que um quadrilátero é inscritível. Se você tiver 2 ângulos iguais, enxergando o mesmo segmento, então você pode falar que os 4 pontos estão sobre a mesma circunferência. E reciprocamente, se você tem 4 pontos sobre uma circunferência, então pode afirmar que esses 2 ângulos são congruentes. Agora, se você tem um ângulo deste lado e um ângulo deste lado, e a soma dos dois é 180, então, relativo a esta corda, então o quadrilátero é inscritível. E contrário, se você sabe que os pontos estão sobre a circunferência, então a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. O arco em azul, o ângulo central relativo ao arco azul é este daqui. E o ângulo central
relativo ao arco vermelho ou de baixo. Então, a cada arco você tem um ângulo central correspondente. Agora, ângulo de segmento. Bom, primeiro lembrar que o que significa reta tangente. Esta tangente é uma circunferência, é a reta que toca a circunferência em um único ponto. E se a reta toca a circunferência em um único ponto, então esse ponto, o raio que vai do centro ao ponto, é perpendicular com a reta. E vale no sentido contrário. Se você traçar uma perpendicular, então essa reta toca a circunferência em um único ponto, é tangente. Então, tangente e perpendicular son equivalentes nesse contexto. São duas palavras para expressar a mesma coisa. A demonstração, essa não está aqui, mas a gente utiliza o tempo todo. Quando aparece a palavra tangente, a gente tem que pensar em ângulo reto. E quando é ângulo reto, ela toca a circunferência em um único ponto. Bom, agora, utilizando esse ponto A, eu coloco outro ponto sobre a circunferência. Este ponto pode estar em qualquer lugar. Então, eu tenho uma reta tangente, o ponto de tangência e um outro ponto sobre a circunferência. Esse ângulo beta, que é CAD, é chamado ângulo de segmento. Esse é o nome de ângulo de segmento. A gente vai mostrar que esse ângulo de segmento é metade do ângulo central e isso coincide com o ângulo de segmento é igual ao ângulo inscrito. Então, como é feito isso? Aqui tenho 180 menos beta. Se este é beta, aqui é ângulo reto, aqui é 180 menos beta. E agora aqui vai ter um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base são congruentes. Então, e agora vou poder, se já conheço os dois da base, como a soma dos três é 180, consigo calcular este de aqui. Este de aqui vai ser 180 menos duas veces um destes. E aí encontra que este ângulo de aqui é 2 beta. Então, o ângulo central é duas vezes o ângulo de segmento. Esse ângulo central é relativo a este arco que enfatizei em azul. E aqui também mostra que o ângulo inscrito coincide. A gente já tinha provado anteriormente que o inscrito é metade do central. Então, o inscrito é igual ao ângulo de segmento. Isso aparece bastante nos problemas. Comparar um ângulo de segmento com o ângulo inscrito ou com o ângulo central. Em muitos problemas, se você encontra que tem dois ângulos congruentes e tem uma circunferência, então aí você pode provar que a reta é tangente à circunferência. Então, muitas vezes pedem prova que determinada reta é tangente a uma circunferência. Então, toda a construção é feita para mostrar que tem um ângulo inscrito igual a um ângulo de segmento e, consequentemente, a reta é tangente. Então, é utilizada esse resultado na sua forma recíproca. Agora tem dois ângulos que são chamados excêntricos. Excêntrico interior e excêntrico exterior. Então, se você tiver um ponto no interior da circunferência, você consegue traçar duas cordas e elas vão determinar um ângulo. Então, este ângulo daqui, o que vamos mostrar que esse ângulo, ele está enxergando este arco
Y Maicele, opuesto pelo vértice, aquí acontece la misma cosa, ¿no? Está también, ese ángulo también está aquí. Então, ele também está checando este arco daqui. Então, a medida do ângulo excêntrico interior é a semissoma desses dois arcos. Lembrando o arco como em medida angular, a medida angular do arco. Então, a medida desse ângulo em azul é a semissoma desses dois arcos. Que por sua vez, isso pode ser associado, a medida do arco pode ser associado com o ângulo central correspondente. Então, isso que vamos mostrar, aqui está com números, que dá para mexer aqui os pontos e ver que este número de aqui é a média aritmética destes dois, a semissoma. E agora está com símbolos, com letras. Então, este gamma é o ângulo central correspondente a este arco, beta, ângulo central correspondente a este arco. Aqui, o que é feito é, se eu tenho este ângulo gamma, é um ângulo central, que parte de A e C. Tá, a partir de A e C, também posso construir um ângulo escrito, que termine neste vértice B. Então, este ângulo escrito vai ser metade do central. Então, aqui eu tenho gama sobre 2. E, analogamente, agora, a partir do central, que é determinado DB, eu tenho um ângulo escrito CDB. Tem este beta sobre 2. Central beta, escrito beta sobre 2. O próximo passo é focar neste triângulo ECB. O triângulo ECB. Porque o ângulo alfa é ângulo externo no vértice E. Então, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, o ângulo alfa vai ser beta sobre 2 mais gama sobre 2. Que é justamente o que a gente queria provar. O alfa é beta sobre 2 mais gama sobre 2. O ângulo excêntrico interior é a semissoma dos ângulos centrais, que por sua vez posso falar que é a soma dos arcos, em sentido, a medida angular do arco. Então, esse é para excêntrico interior. Agora vamos ter o excêntrico exterior. O excêntrico exterior, o ponto não está dentro da circunferência, está fora da circunferência. Então, a partir do ponto, você traça duas retas que vão cortar a circunferência. Esta daqui corta a circunferência em A e em B. E esta reta corta em C e em D. Então, ficam determinados dois arcos, o arco AC e o arco BD. E o ângulo excêntrico exterior é este daqui. Então, esse ângulo enxerga este arco e enxerga este arco. A medida do excêntrico exterior é a semidiferença desses dois arcos. Vai ser a medida angular deste menos a medida angular deste dividido por 2. Então, aqui mostro com os números. A medida angular deste é 36. A medida angular deste arco é 100. Faz a diferença e divide por 2. 70 e alguma coisa dividido por 2 dá este valor. Agora vem com símbolos. Chamo este de beta, este de gamma e este de alfa. Novamente, para este ángulo central, que parte de D
Y B, yo puedo construir un ángulo inscrito que pasa por A. Entonces, este ángulo es gamma sobre 2. Para este ángulo central, beta, puedo construir este ángulo inscrito, que es beta sobre 2. Noten que os dois tem que enxergar o mesmo arco. Central inscrito, enxergam o mesmo arco. Central inscrito, enxergam o mesmo arco. E agora, análisis vai estar neste triângulo, o ADP. Porque yo quiero correlacionar este ángulo y este ángulo. Voy a analizar el triángulo ADP. Que aquí ficou mais amarelinho. Porque este ángulo es externo no vértice A. Então, gamma sobre 2 é a soma dos internos no adyacentes. É beta sobre 2 mais alfa. Y ahí gamma sobre 2, beta sobre 2 más alfa. Y ahí coloca en evidencia alfa y fica que alfa es gamma sobre 2 menos beta sobre 2. Entonces alfa es a semidiferencia sería este arco o arco mayor menos un arco menor. Entonces, este ángulo alfa, que es el céntrico exterior. Aquí tengo un desafío que es bien trivial, mas muita gente não sabe, que às vezes eu pergunto aqui e o pessoal não sabe, então eu decidi colocar. Se você tiver uma circunferência em que foi omitido o centro, ¿cómo localizar con precisión? No aproximadamente. Yo quiero localizar con precisión el centro de la circunferencia. ¿Cuál es la construcción que debe ser feita? Ese ejercicio ayuda a entender lo que de facto significa circunferencia, porque gente acha que sabe lo que es circunferencia y si no sabe resolver este problema es que no sabe lo que es circunferencia. ¿Cómo encontrar aquí el centro de la circunferencia? No puede ser aproximado, tiene que ser exacto el procedimiento. La idea es colocar 3 puntos sobre la circunferencia, en posiciones arbitrarias. 3 puede ser cualquier lugar. Y la idea de la construcción de la mediatriz. Faz esa mediatriz de 2 puntos, esa línea mediatriz es de C y D. A cualquier punto sobre la mediatriz va a estar a la misma distancia de C y de D. En principio yo tenía aquí infinitas alternativas para centro. Mas agora faço a mesma coisa para outro par de pontos. Então, qualquer ponto sobre esta linha equidista de D e de E. E é claro, o centro tem que equidistar tanto de C, de D quanto de E. Então, isso determina o centro da circunferência. Então, é um exercício bem simples, mas eu tenho certeza que você pergunta para muita gente e não sabe resolver. Omitir o centro y localizar el centro de una circunferencia con precisión. Es colocar 3 puntos y trazar 2 mediatrices. Aquí tengo otra construcción que es un ejercicio clásico ahí de geometría, que dado una recta, un punto sobre la recta y un punto en el exterior, trazar una circunferencia que sea tangente a recta, pasando por B, y que también pase por A. Porque esa palabra tangente significa perpendicular. Entonces, el centro de las circunferencias tiene que estar en la perpendicular a recta pasando por B. Entonces, siempre que aparece la palabra tangente, tiene que pensar en perpendicular. O centro tiene que estar en algún punto aquí sobre. Y a otra es que si
o centro equidista de A y de B. Entonces, hay que estar una mediatriz entre A y B. Esta es la mediatriz entre A y B. Y eso determina, esa intersección determina el centro, da circunferencia, que tangente a esta en un punto y pasa por otro fora da circunferência, não? Aí você pode... Construção tem que ficar dinâmica, não? Esse é outro exercício simples de construção. Então, agora queria apresentar dois probleminhas de Olimpíadas Internacionais. Este apareció en una Olimpiada Iraniana de Geometría de 2014. Este es dos simples de Olimpíadas. Nível elemental ou foi o problema 2. Então, estão falando que tem uma circunferência inscrita no triângulo ABC. A circunferência está inscrita no triângulo ABC. E os pontos de tangência são D, E e F. Tangência da circunferência com os lados. Agora estão pedindo marcar as perpendiculares. A partir de F, a perpendicular ao lado BC, chamada de K. E a partir do ponto E, a perpendicular ao lado BC, chamada de L. Marcar esses pontos. Aí, as segundas intersecções dessas perpendiculares, este é o ponto M e este é o ponto N. Tem que marcar esses dois pontos também. E o que pedem provar é que a área deste triângulo, do BMD, a área do triângulo BMD, está para a área do triângulo DNC, da mesma forma que KD está para DL ou LD. Então, as áreas desses dois triângulos em azuis estão para a razão entre estes dois segmentos, KD e DL. Isso que pedem demonstrar. As áreas é a área da base vezes a altura, não? O meio da área da base vezes a altura. Como é uma razão, ou um meio simplifica, porque eu tenho dois triângulos, tenho um meio em cada um. Então, o meio não aparece aqui na história, mas a gente vai ter BD ou DB, vezes a altura aqui, que é KM ou MK. Esta é a área esta parte é a área deste triângulo da esquerda. E DC vezes LN é a área do triângulo da direita. Então, tem que encontrar uma correlação com estes segmentos, o KD e o DL. Isso que a gente tem que demonstrar. E aqui aparecem os ângulos inscritos e de segmento. É o que, por isso que escolhi o exercício. Primeiro, o triângulo BFD. Como aqui são tangentes, como aqui está escrito, essa reta aqui é tangente com a circunferência. E BC também é tangente com a circunferência. Então, este segmento BF é congruente com BD. Isso a gente acha que mostrou anteriormente, que quando você tem as duas tangentes, dois segmentos tangentes são congruentes. BF congruente com BD. Então, esse triângulo é isósceles, o triângulo FBD é isósceles de base FD. E aí tem várias relações aqui. A primeira
era esta de aquí, BDF, os ángulos da base, que vai ser o BDF, este ángulo de aquí, vai ser igual a este ángulo de aquí, o BFD, y es 180 menos ese ángulo, mas este segmento que vai até o centro da circunferência, esse aí é o incentro. Aqui separam dois triângulos congruentes, então esse segmento é bissetriz. Então, o ângulo em amarelinho, aqui seria o ângulo em B, e o ângulo em amarelinho é B sobre 2. Então, aqui tem várias análises de ângulos, e o que é demonstrado nessas análises que este ângulo amarelinho que aparece aqui coincide com este ângulo amarelinho que aparece aqui. Porque aqui tem um triângulo retângulo, estes dois são congruentes. Então, termina que esse ângulo amarelo é congruente com este daqui. Então, o ângulo DFM, este ângulo, é metade do ângulo em B, que coincide com este amarelinho. Então, relativo a esta cor da MD, relativo à cor da MD, aqui tem um ângulo inscrito. Esse ângulo é inscrito. E como aqui é perpendicular, tem o ângulo reto, este ângulo amarelinho aqui de baixo é de segmento. Então, o ângulo inscrito é igual ao ângulo de segmento. Então, chega à conclusão que este ângulo de baixo tem a mesma medida que este daqui. E agora analisa dois triângulos. O azul... Não. É o cor de este daqui com o verde. Esses dois que vai analisar. Nos dois tem um ângulo reto. Nos dois tem um ângulo reto. E nos dois tem um ângulo em amarelo. Então, por ângulo, eles são semelhantes. Por isso, consigo escrever o MKD é semelhante com o IDB, por ângulo a ângulo. E isso permite escrever a proporcionalidade dos lados. Então, MK está para ID, MK está para ID, da mesma forma que KD está para DB. KD está para DB. E no próximo passo, coloquei em evidência o ID. A partir de aqui, coloca ID em evidência e chega aqui. E agora, o que a gente fez deste lado, vai repetir do outro lado. Aqui eu tenho duas tangentes, CC e CD, que tem a mesma medida. Esse triângulo é isósceles, esta daqui vai até o centro, então aqui é uma bissetriz. Esse ângulo em roxo é a metade do ângulo em C. E agora tem de novo um ângulo inscrito e um de segmento. Então, relativo à corda DN, esta corda aqui, este é inscrito e este é de segmento. Então, isso permite essa igualdade. E agora analisa o triângulo verde escuro e o verde claro. Porque os dois têm um ângulo reto
y un ángulo 8. Então, por ángulo a ángulo eles são semelhantes. Escreve a proporcionalidade dos lados e este mesmo segmento ID, que a gente já tinha uma fórmula, agora vai ter uma segunda fórmula para o segmento ID. Igualando as duas fórmulas, se chega ao resultado. Igualando esta era una fórmula que a gente tenía para ID y esta es otra fórmula. Igualando ahí y mudando de posición, llegan a la conclusión que quería ser probada. Entonces, es uno de los problemas considerados simples en una Olimpiada Internacional de Matemáticas. Aquí tengo otro problema que es de una... Foi da 2018, da Olimpíada Internacional de Matemática de 2018. Esse foi o primeiro problema. Aqui é dada uma circunferência gama, que é a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. E um ponto sobre a B, e um ponto E que está sobre AC, de tal forma que AD é igual a E. Então, define o ponto D vai ser livre aqui, e o ponto E fica determinado porque AD tem que ser igual a E. Então, as mediatrizes. Então, esta mediatriz, este segmento, passa pelo ponto médio de BD. Então, e ele intersecta com gama no ponto F. E esta é a mediatriz de EC, que passa pelo ponto médio, é perpendicular e intersecta com a circunferência em Y. Então, isso determina os pontos F e Y. O que tem que ser mostrado é que este segmento DE é paralelo com o segmento FY. Esse é o problema, não? Então, vamos ter três soluções diferentes, ou relativamente diferentes para esse problema. Esta primeira é bem bonita porque utiliza a ideia de ângulo ângulo excêntrico interior. Bom, primeiro traça a bissetriz, a bissetriz do ângulo em A, que separa em dois ângulos congruentes. Este triângulo é isósceles. Então, a bissetriz coincide com a altura. Então, este ângulo vai ser reto. O ângulo aqui vai ser reto, porque em um triângulo isósceles, bissetriz coincide com a altura. Então, eu te ponto médio de E e esse ângulo aí vai ser reto. E essa bissetriz você marca a interseção com gama ou sobre, chama P a esse ponto. Como é bissetriz, essa bissetriz, este ângulo, corresponde a este arco BP e este ângulo corresponde a este arco PC. Então, esses dois arcos têm a mesma medida. E as cordas correspondentes também têm as mesmas medidas. Então, os arcos têm as mesmas medidas angulares. BP, angularmente, é a mesma coisa que PC. E a corda, o segmento PC é a mesma coisa que o segmento BP. Porque isso está tudo atrelado que essa linha bissetriz divide em dois ângulos de igual medida. Então, o que vai ser provar
es que en este punto que este ángulo aquí también es recto. Que vas a probar que AP es perpendicular con FY. Porque si ellas son perpendiculares, entonces estas dos son paralelas. Lo que queremos probar es que esas dos son paralelas. Entonces, para eso, como ya sé que aquí es perpendicular, lo que tengo que probar que aquí es un ángulo recto. Bueno, aquí es mediatriz. No, cualquier punto sobre a mediatriz equidista dos puntos de partida. Esta F, H es mediatriz de B y de D. Entonces ese triángulo F, B, D y isósceles. Si los ángulos de base son congruentes. Aquí ese segmento FD es extendido hasta encontrar de nuevo a circunferencia en un punto K. Aquí son opuestos pelo vértices. Este igual a este por opuestos pelo vértices. Ahora, en relación a, olhando a cor da F, em relação à cor da F, essa cor da F está enxergando este ângulo, o AKF, mas também está enxergando para baixo, este ângulo daqui, o ABF. Então, este ângulo e os dois são ângulos inscritos correspondentes com o AQAF. Este ángulo es congruente con este, porque él es inscrito, los dos son ángulos inscritos relativos a arco AF. Entonces, este igual a este por ser ángulos inscritos, los dos, y estos son opuestos pelo vértice. Significa que esos dos son congruentes y ese triangulillo de ahí es isósceles. Entonces, acá tenga la misma medida que AD. Essa é a conclusão. A conclusão final aqui é que esse triângulo é isósceles. Agora, mesma coisa, a gente fez tudo relativo ao lado AB. Agora vai ser análogo para o lado AC. Aqui eu tenho uma mediatriz. Então, aqui eu vou ter um triângulo isósceles. Estos dois ângulos são congruentes. Aquí ten opuestos pelo vértice. Aquí extende esta línea. Oye, extende hasta encontrar o punto L. Encontrar a circunferencia gamma no punto L. Entonces, estos dos son opuestos pelo vértice. Y ahora a corda de referencia, a corda Y. Esa corda está enxergando este ángulo inscrito, YCA. Y también o YLA. Este ángulo es congruente con este, porque él enxerga la misma corda AY. Este congruente con este, estos dos son congruentes. Consecuentemente, estos dos son congruentes. Aquí tem un triángulo isósceles también. O ALE es un triángulo isósceles. Entonces, este lado es congruente con este. Como este era igual a este, yo boté 4 de igual medida. Esos 4 amarelinhos tengan la misma medida. Agora tenho outro raciocínio aqui. Acho que
eu tirei o ponto o centro da circunferência. Acho que agora precisava do centro da circunferência. O ângulo FBA, ângulo F, este ângulo de aqui, é um ângulo inscrito. Então, ele é metade do ângulo central. E o ângulo central seria FOA. Então, este ângulo vai ser metade do ângulo FOA. Mas aí te puede ver como pelos arcos. Este ángulo va a ser o arco FL más o arco LA dividido 2. Por un lado. Ahora, por otro lado, este ángulo de aquí es un ángulo FDB. Es un ángulo excéntrico interior. Entonces, este ángulo va a ser a semisoma de FBE con AK. Va a ser FB com AK sobre 2. Mas o arco AK é a mesma medida que o arco AL, porque aqui as cordas são congruentes. Então, os arcos também são congruentes. E como os dois ângulos são congruentes, aí te chega a conclusão que o arco FB é congruente com o arco FL. Y esta corda es congruente con esta. Que ahí gente ya sabía que era congruente con esta. Estaba a conclusión aquí que esta corda va a ser congruente con esta, que por su vez es congruente con esta. Y ahora de otro lado, tengo el mismo raciocinio y va a aparecer esta corda de aquí, o este arco KY. Es a mesma medida que o arco YC. Então, esta corda daqui vai ser também verde-limão, com um raciocínio análogo. Bom, e finalmente, como calcula este ângulo daqui? É o ângulo AQF. Ele também é excêntrico interior. Esse ângulo é um ângulo excêntrico interior. Então, vai ser este arco, o AF, mais o arco YP, o PY, sobre 2. Medida do arco AF, mais a medida do arco PY sobre 2. Só que o arco AF separa em dois pedaços. O arco AL mais o arco LF. Então, o arco AF separa em dois pedaços. E o arco PY também separa em dois pedaços. O PC mais o CY. E agora o AL, em lugar de AL, vai colocar duas vezes AL. Então, duas vezes AL é LK, porque AL e AK é a mesma medida. Então, vai multiplicar numerador e denominador por 2, por isso fica 4. Então, 2AL é a mesma coisa que LK, ou KL. 2LF, duas vezes este de aqui, é a mesma coisa que LB. 2PCE
é a mesma coisa que BC. E 2CY é a mesma coisa que CK. Então, com isso, o que aconteceu é que a gente partiu de cá e deu a volta na circunferência inteira. Então, a soma desses 4 arcos é 360. Dividido 4, aí dá 90. E com isso demonstra que esse ângulo em Q é 90 e, consequentemente, os segmentos são paralelos. Pessoal, tem alguma pergunta até agora? Tem alguém aí assistindo, acompanhando a história? Eu? Estamos aí, estamos aí. Muito complicado esse exercício. Esse é comprido. Esse tem outras duas soluções para o mesmo exercício. Vamos à segunda aqui agora. É o mesmo problema. Agora, de novo, tem que provar esse ponto D está sobre a C. Aqui são mediatrices de estos segmentos. E tem que provar que esta é paralela com esta. Essas duas são paralelas. Agora é outro caminho para demonstrar a mesma coisa. O mesmo problema. Este triângulo aqui é isósceles. Falaram que AD é igual a E. Então, os ângulos da base são congruentes, estou chamando de alfa. Então, a ideia aqui, para mostrar que esta é paralela com esta, é mostrar que esse ângulo alfa também aparece aqui embaixo. E aqui. Que o ângulo ACT também é alfa e que o ângulo ATZ também é alfa. Para isso, eu vou ter que provar que a Z é igual a AT. Então, essa é a filosofia deste caminho. E aqui começa colocando, construindo. A gente tinha três pontos. Tem este ponto A, o ponto D e o ponto F. Aí a gente pode construir um paralelograma a partir desses 3 pontos. Então, vai aparecer aqui o ponto X. Eu traço paralelas. Aqui tem o segmento FD já definido. Então, tenho que traçar paralela FD passando por A e paralela AD passando por F. E aí, por construção, o ponto X é tal que FXAD é um paralelogramo. O que vai se mostrar é que esse ponto X, de fato, cai sobre a circunferência gama. É um ponto da circunferência gama. Por construção, paralelogramo, ângulos opostos congruentes. Esos dois vermelhos são congruentes, pois são ângulos opostos de um paralelogramo. E este azulzinho claro aqui é 180 menos o vermelho, porque aqui é um ângulo raso, uma reta. Então, o azul é 180 menos o vermelho. Como aqui é mediatriz, aqui esse triângulo é isósceles, então este ângulo é congruente com este. E como esse azul era 180 menos o vermelho, 180 menos o vermelho, e aqui é o vermelho, a soma dos ângulos opostos no quadrilátero X, F, B, A, nesse quadrilátero, é 180, porque aqui é, digamos, beta, e aqui é 90 menos beta. 180 menos beta. Então, a soma do vermelho com este azul é 180. Então, o quadrilátero X, F, B, A é inscritível. Isso demonstra que o ponto X cai sobre a circunferência gama.
Agora faz a mesma coisa do outro lado. Vai colocar um ponto Y. Eu tinha Y, E, A partir desses três, aqui tem um segmento que não aparece ainda, dá para construir um paralelogramo. Então, o ponto Y é tal que YA Y é um paralelogramo. De novo, aqui os ângulos opostos vão ser congruentes no paralelogramo. Então, este ângulo amarelinho é congruente com este outro ângulo. E aqui um ângulo raso. Então, este ângulo cor-de-rosa é 180 menos o amarelo. Mas este triângulo é isósceles, porque aqui é mediatriz. Então, eu tenho 180 menos o amarelo. E o amarelo, a soma dos ângulos opostos é 180. E o quadrilátero AYC é inscritível. Consequentemente, prova que esse ponto gama, de fato, está sobre... Esse ponto Y, de fato, está sobre a circunferência gama. O ponto Y está sobre a circunferência gama. Então, agora, como são paralelogramos, este segmento é congruente com este. Estos dois eram congruentes do início, dos lados das hipóteses do problema. E aqui é congruente com este por ser paralelogramo. Então, tenho que este segmento é congruente com este. O XF é congruente com o YY. E isso, a gente tinha visto por separado, se você tem 4 pontos e 2 cordas sobre uma circunferência, 4 pontos sobre uma circunferência, que determinam 2 cordas congruentes, esta corda é congruente com esta, ele forma um trapézio isósceles. Então, este segmento daqui, os pontos X, F, Y, Y, determina um trapézio isósceles. Então, isso faz com que XY é paralelo com FY. E os ângulos da base, este amarelo, este azul, ângulos da base do trapézio isósceles são congruentes. E o XF era paralelo com o ADI. Então, como aqui é ângulo raso, o XF também é paralelo com o AC. Então, este ângulo azul é correspondente com este outro. Então, este daqui são congruentes. Da mesma forma do outro lado. Como este é paralelo com AE, ele também é paralelo com AT. E com isso, este ângulo aqui é congruente com este. Só que estes dois são congruentes entre si, então os 4 ângulos aqui embaixo são idênticos. Estes 4 ângulos aqui embaixo são idênticos. E agora, se estes dois são idênticos, o triângulo ACT é isósceles. Com isso, demonstro que AZ é congruente com AT. E se a razão de AC com AT é 1 e a razão de AD com AE é 1, e este é um ângulo comum, pelo critério de semelhança lado-ângulo-lado, este triângulo pequeno é semelhante com o triângulo grande. Então, consequentemente, estas 2 linhas são paralelas, que era justo o que a gente queria demonstrar. Então, esse é o segundo caminho para a solução do mesmo problema.
Y tengo otra solución para el mismo problema, para ilustrar cuántas posibilidades de solución de un mismo problema. Aquí es importante el centro, ¿no? Então, o centro esse ponto O é o centro o circuncentro do triângulo ABC, é o centro da circunferência circunscrita, né? Gama. Aqui o ponto M1 é definido como sendo o ponto médio de AB. O ponto H é definido como sendo ponto médio de DB. O ponto N1 é ponto médio de AC. E o ponto I é ponto médio de EC. Esta mediatriz de EC. Aqui tem a mediatriz de AC. Esta de aqui é mediatriz de AB. E esta é mediatriz de DB. Então, tem 4 mediatrizes, 4 pontos médios. E sempre formando ângulos retos. De novo, a gente quer mostrar que estas duas são paralelas. E agora, outra vez, vai construir a bissetriz aqui. Tem um triângulo isósceles. A bissetriz aqui vai ser também a altura. Para um triângulo isósceles, bissetriz e altura coincidem. E marca este ponto P. Como estos dois ángulos são congruentes, os arcos BP e PC também têm a mesma medida. E também as cordas BP e PC são congruentes. Aquí ahí ya tiene este punto M1, ahí extiende y llama este de M. Y ahí aparece este punto N, que extendiendo o N1. Como ellas son mediatrices, va a dividir los arcos a metades. N1 es punto medio de AC. O es el centro de la circunferencia, está o arco. AN es la misma medida que o arco NC. Y de otro lado también, o arco AM es la misma medida que o arco MB, porque aquí es punto medio de AP. Y ahora que va a calcular esta distancia entre las dos mediatrices. Esta aquí llama de 1. Y la distancia entre esta mediatriz y esta llama de 2. Porque muestra aquí que esas dos distancias son iguales. Mas calcula ellas por separado. Porque, ¿quién es de 1? De 1 es o M1B menos BH. O de 1 M1B menos BH. O M1B es a metade de AB. AB sobre 2. Y o BH, o H es punto medio también, es punto medio de BD. Entonces va a ser BD sobre 2. Ahí coloquen en evidencia un medio. Y AB menos BD, este pedacillo en amarelo, o AD. Entonces llegan a esta expresión. O de 1 es AD sobre 2. De forma análoga, de 2, va a mostrar que AE sobre 2.
o de 2 AE sobre 2. Como AD, e AE a mesma coisa de 1 igual a de 2. Então, essas duas distâncias são as mesmas. E se essas duas distâncias são as mesmas, aqui você tem duas paralelas. E estes dois segmentos, o segmento NE e o segmento MF, são congruentes. Ou as cordas NE e MF são congruentes. E aí aparecem 4 pontos que determinam duas cordas congruentes. Então, isso é um trapézio isósceles. Esos 4 pontos forman un M, F. YN es un trapecio isósceles. Y ese segmento es paralelo con este. Aquí él es más. Ok, yo quiero probar que este es paralelo con este. Entonces, falta probar que este ángulo de fato es recto. Este ángulo de aquí, que ya yo coloqué, tengo que demostrar que este ángulo es de 90. Pues si demuestra que ese ángulo de 90, como estos dos forman trapecios isósceles, si adicionalmente este ángulo fue 90, entonces aquí va a ser 90, o segmento AP perpendicular los 2 y DE es paralelo con FY. Y ahí de nuevo, este ángulo de aquí, o AKM, es un ángulo excéntrico interior. Excéntrico interior. Então, vai ser a semissoma dos arcos que ele enxerga. Então, vai ser o arco AM mais o arco NP. Que o NP pode ser separado em duas partes. Seria o PC mais o CN. Aqui este é o NP. Y ahí de nuevo multiplica por 2 numerador y denominador. Las 2 veces AM. Este arco AM es a misma medida que MB. Entonces, 2 veces AM es AB. 2 veces PC es BC. Y 2 veces CA. 2 veces CN. SA. Con eso, tengo esta soma de 3 arcos, que los 3 dan a vuelta entera. Es 360, dividido entre 4, que eso demuestra que ese ángulo es 90. Entonces, esa es la tercera solución para el problema, que utilizó conceptos de ángulo excéntrico interior o trapecio isósceles, cuando los puntos están sobre la circunferencia. Y bueno, ten triángulos isósceles y ángulos inscritos na historia. Então, acho que o que tinha preparado para hoje é isso. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida? Esse probleminha, todas as 3 soluções deles é bem puxada. São de Olimpíada, são Olimpíada Internacional. Então, deixa eu apresentar o desafio desta aula. O desafio desta aula está por aqui.
Deixa eu pular para... Aqui estão os passos, deixa eu pular para o final. Este peraí, deixa eu pegar outro, porque aí ficou na vertical, eu tinha feito uma na horizontal, que dá para ver melhor. Tirar um pouco a coisa aqui. A ideia é fazer esta construção. Você tem duas linhas paralelas e 3 circunferências que são tangentes com as paralelas e também tangentes entre si. Então, lembram que vocês já tinham feito uma linha horizontal e duas circunferências que eram tangentes entre si com a linha horizontal. Agora o que está faltando incorporar é a segunda linha horizontal. Vocês tinham feito a amarela, azul e a vermelha de baixo. Agora está faltando incorporar a reta paralela por cima e colocar esta circunferência extra. Então, a ideia é ter as 3 circunferências e que, claro, fique dinâmico a construção, não? 3 circunferências tangentes entre si, entre 2 paralelas. E tangentes com as paralelas. Então, esse seria o desafio. E tem um problema, essa construção apareceu em um problema da Olimpíada Internacional de Matemática. No caso, essa azul aí, a hora que você subir ela não vai ficar tangente com a vermelha lá em cima, não, né? Sobe a circunferência um pouco mais. Só vir aqui o ponto? É. Não, aqui não tem muito... Aumentando a circunferência azul. É isso, vai aumentando ela até ela passar por cima da paralela de cima. Ela vai passar? Não, porque eu coloquei este ponto C. Se você não faz direito, ela passa. Tem que... esse ponto C está em um segmento que não aparece aqui, que vai de aqui até aqui. Então, esse ponto C não pode vir para cá. E não pode ir para lá. Então, esse ponto C só tem liberdade de movimento justamente para que ela não passe. Tem que construir para que isso, para que esse erro não apareça, não? Eu quero que as 3 sejam tangentes entre si e com as 2 paralelas. Então, aqui se eu permito que continue para lá, a azul vai passar a linha vermelha de cima. Isso. Então, você tem que prever que isso não aconteça na hora de programar. Ficou claro ou não? No caso aí, acho que a programação é a gente limitar o tamanho do raio delas, né? Da amarela com a azul tem que ser no máximo. Este é o caso extremo, quando as duas têm o mesmo raio. Isso. Um caso extremo é quando as duas têm o mesmo raio. Outro caso extremo é quando a cor de rosa com a vermelha tem o mesmo raio. Então, são situações análogas, não? A pequena aqui é azul e estas duas com o mesmo raio. E aqui a pequena é a cor de rosa e estas duas, amarela e azul, com o mesmo raio. São as duas configurações. Acho que não sei se eu... Isso já vai ser um problema para mim, até eu aprender a limitar isso aí. Mas você conseguiu construir a amarela, azul e a vermelha aqui, a reta de 2 tangentes. Tem que partir desse ponto, que foi um desafio anterior que a gente fez em uma das aulas anteriores. Essa eu consegui fazer. Agora tem aqui está mostrado tem muitas como sempre que se fala de tangente, tem perpendiculares. Então, falar de tangentes, nota que sempre aparecen ángulos rectos. Se aparecen ángulos rectos, sempre tem Pitágoras envolvido.
Então, não é ultra difícil, não? Digamos que não, tem problemas piores. Mas eu achei interessante porque o problema da Olimpíada, o problema da Olimpíada não era essa construção. O problema da Olimpíada era mostrar que existe um ponto aqui que equidista dos 3 pontos de tangência. Esse era o problema da Olimpíada. Então, essa construção inicial era como uma coisa que todo mundo devia saber, que não era, que era uma coisa trivial, não? Quando de fato não, para a gente não é tão trivial assim, não? Já conseguir a construção inicial já é um desafio. Por isso, lá no desafio, eu proponho fazer só a construção ou fazer a construção e resolver o problema da Olimpíada. Pode fazer só uma parte ou as duas. Próxima semana aí eu apresento os detalhes de como que faz. Mas deixo aí uma semana para vocês tentar. O William está com a mão levantada aí. Pode falar, William. Uma coisa você já acabou respondendo, que eu estava curioso para saber qual que era o problema da Olimpíada. Aí o senhor já explicou, mas eu queria que você retomasse uma coisa que eu esqueci de umas aulas. A gente apareceu essa noção em muitas aulas, em muitas construções que a gente fez dos desafios, mas eu acabei esquecendo o que é a noção de antípoda, né? Que aparece nas construções. A ideia é que você tenha a tangência aqui, não? Certo. A antípoda desse ponto é o que está do outro lado do diâmetro. Este ponto B. Então, a gente queria que a segunda circunferência em azul fosse tangente com a circunferência em amarelo. Então, a antípoda e o ponto B, esse segmento se cortam a circunferência em amarelo no ponto de tangência. Então, você tem partida deste ponto e este ponto. Essas duas vão ser tangentes com a vermelha nesse ponto. Você traça aqui, encontra o ponto B e traça este segmento. Isso determina esse ponto D. Como encontro o 2? O 2 está na mediatriz entre esse ponto e o ponto de baixo. E também está na perpendicular que passa por B a reta. E já determina o 2. Tá. Agora tem que fazer uma coisa análoga para a cor de rosa. Então, assim, agora você quer encontrar este ponto. Bom, uma coisa que vai aparecer é que este segmento, que parte de aqui, é tangente com amarela. Então, você vai encontrar esse ponto F, porque esta reta que parte de aqui embaixo, tangente com amarela, determina esse ponto F. O centro do 3 tem que estar colinear com o centro do 1 e F. Aqui tem que ter uma perpendicular para encontrar este ponto. Este é antípoda deste. Então, por aqui, é a mesma situação simétrica, não? Este com este vai passar pelo ponto de tangência. Tem que encontrar a ordem certa para fazer a construção. Mas praticamente já respondeu. Mas praticamente esse já eu posso mostrar todos. Eu tenho passos aqui, eu não queria mostrar. Tudo bem, era só para lembrar. O ponto de partida é justamente. O ponto de partida é justamente esse, não? Sim. Esse passo que eu tinha esquecido. Agora eu lembrei. O ponto de partida é esse.
Mais algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Então, vou parar de apresentar aqui. Tenho tantas janelinhas que não estou encontrando qual é a... Ah, está aqui, ok. Parar a apresentação. Tá, obrigado aí pela... Vou parar de gravar também. Se tiverem alguma pergunta,